Vamos ser sinceros. Quem nunca se frustrou com um picadinho? Aquela carne que fica dura, meio borrachuda, ou pior, aquele molho pálido, sem gosto, que mais parece uma água suja? Pode esquecer isso. Hoje eu vou te passar a receita de picadinho da minha família, que foi sendo ajustada de geração em geração, e o segredo não tá em nenhum ingrediente caro não. O pulo do gato tá na técnica, no jeito de fazer. Chega de picadinho sem graça. Eu vou te mostrar o passo a passo para fazer uma carne que desmancha na boca e um molho escuro, rico e cheio de sabor. Fica aqui comigo que você vai transformar um prato do dia a dia numa refeição de lamber os beiços. Tudo começa, claro, com a carne. E aqui está o primeiro grande segredo de um picadinho perfeito. Muita gente acha que picadinho e carne de panela são a mesma coisa. E aí que o erro acontece. Carne de panela usa cortes mais duros, cheios de colágeno, que precisam de horas na pressão para maciar. Picadinho é o contrário. É um prato rápido. Por isso, a escolha da carne é tudo. Na minha família, a gente sempre usa cortes que já são macios. Filé mignon é o rei, mas a gente sabe que o preço é salgado. Por isso, hoje vamos de miolo de alcatra, que para mim tem um equilíbrio perfeito entre maciez, sabor e um preço justo. Coxão mole e patinho também funcionam super bem. O importante é ser uma carne com menos nervos. Agora, o corte, não adianta nada comprar a carne certa e picar de qualquer jeito. A gente precisa de cubos uniformes. O meu truque é cortar a peça em bifes de mais ou menos 1,5 dedo de espessura. Depois, corto em tiras e finalmente em cubos de mais ou menos 1,5 centímetro. Cortar tudo do mesmo tamanho garante que a carne cozinhe por igual. Ninguém merece um prato com os pedaços macios e outros esturricados, né? Carne picada, joga numa tigela. O único tempero agora é sal e pimenta do reino, moída na hora de preferência. Pode ser generoso, mas sem exagerar, porque o molho também vai levar sal. Misture com as mãos para cada pedacinho pegar o tempero. E aqui vai uma dica de ouro. Tira a carne da geladeira uns 20 minutinhos antes de ir para a panela. Jogar a carne gelada na panela quente é um erro clássico. E eu já te conto por quê. Beleza, panela no fogo. É aqui que a mágica começa e 90% do sabor do nosso picadinho vai nascer a selagem. Pega uma panela grande de fundo grosso, ferro, inox, fundo triplo, o que tiver, e bota o fogo no talo. Panela bem quente, um fio generoso de azeite e agora atenção total. A gente vai selar a carne aos poucos. Nunca jamais, em hipótese alguma, jogue toda a carne na panela de uma vez. Se você fizer isso, a temperatura da panela despenca, a carne vai soltar água e cozinhar no próprio suco. O resultado? Aquela carne cinza, borrachuda, sem gosto, um desastre. O que a gente quer é ouvir aquele chiado bonito quando a carne encontra o metal quente. Coloque os cubos em uma camada só, sem amontoar, e não mexe. Deixa a carne quieta por 1 ou 2 minutos, até criar aquela crosta marrom escura, linda e cheia de sabor. O nome disso é reação de Maillard, e é ela que cria o gostinho de carne de verdade. Um lado dourou, agora sim, vai virando os cubos para dourar por todos os lados. É um processo rápido, uns 4 ou 5 minutos por leva. Com uma escumadeira, tira a carne dourada e volta para a tigela. Vai repetindo o processo, colocando mais um fiozinho de azeite se a panela secar. Parece trabalhoso, eu sei, mas confie em mim. É essa paciência que faz um picadinho ser inesquecível. Terminou de selar a carne? Dá uma olhada no fundo da panela. Tá vendo aquela sujeirinha marrom grudada? Aquilo ali, meu amigo, minha amiga, não é sujeira, é ouro puro. É sabor concentrado, a alma do nosso molho. E agora a gente vai resgatar cada pedacinho disso. Com o fogo mediopar alto, joga uns 100 gramas de bacon picadinho na panela. Bacon é opcional, mas dá um sabor defumado que é tradição e que eu amo. Deixa ele fritar na própria gordura até começar a dourar. Agora entra a base de todo o refogado. Bom, cebola picadinha com uma pitada de sal, que ajuda a soltar a água. E já começa a limpar o fundo da panela. Refoga até a cebola ficar transparente. Aí sim, entra o alho picado e, se você tiver, umas rodelas de alho poró, que é um toque especial. Mais um minutinho, só para o perfume do alho subir, mas cuidado para não queimar. Nesse ponto, você pode colocar umas 2 colheres de sopa de farinha de trigo para ajudar a engrossar o molho. Cozinhe ela por 1 minuto, mexendo bem.
para não ficar com gosto de farinha crua. Para fechar, 1 ou 2 colheres de sopa de extrato de tomate. Refoga ele também por 1 minuto, isso tira a acidez e deixa a cor do molho mais intensa. A base está pronta e cheirosa, e o fundo da panela ainda tem aquele tesouro grudado. Chegou o momento mais legal da cozinha, a deglaçagem. É quando a gente joga um líquido para soltar todo aquele sabor. E para um picadinho clássico com um toque especial, nada melhor que vinho tinto seco. Com a panela em fogo médio, joga aí mais ou menos 1 xícara de vinho. O chiado e o vapor vão subir na hora e a acidez do vinho vai soltar toda aquela crosta de sabor. Pega uma colher de pau e raspa o fundo da panela com vontade. Você vai ver o líquido escurecendo na hora. O cheiro que sobe é simplesmente espetacular. Deixa o vinho ferver um pouco até o cheiro forte de álcool ir embora. Agora que o sabor está todo no líquido, vamos dar corpo para o molho. Entra o caldo de carne, se for caseiro, melhor ainda menos, e um pouco de água quente. Para dar mais complexidade, joga uma folha de louro, um raminho de tomilho e umas gotinhas de molho inglês, que é outro segredinho para um sabor mais profundo. Mistura tudo. Se você já está com água na boca só de imaginar o cheiro desse molho, faz o seguinte: aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo. E se você quer mais receitas de família como essa, cheias de sabor e de história, se inscreve no canal. O seu apoio é o que me motiva a continuar dividindo essas delícias com vocês. Nosso molho está aí, borbulhando, cheiroso e com uma cor linda. Hora de trazer a estrela da festa de volta? Pode devolver toda a carne selada para a panela. E não esquece de virar junto todo aquele caldinho que soltou na tigela, viu? Aquilo é sabor puro, não vamos desperdiçar nada. Dá uma misturada com cuidado, o molho deve quase cobrir a carne. Se precisar, complete com um pouquinho mais de água quente. Agora é a hora de provar o molho e acertar o sal e a pimenta. Vá com calma, lembrando que a carne e o caldo já tem sal. Assim que levantar a fervura, abaixa o fogo para o mínimo que o seu fogão aguentar. O picadinho cozinha num sussurro, não num grito. Tampa a panela, deixando só uma frestinha para sair o vapor e esquece ele aí por uns 40 a 60 minutos. A ideia aqui não é mais cozinhar a carne, mas sim deixar os sabores se fundirem. É nesse fogo baixinho que a carne vai absorver o gosto do molho e o molho vai pegar o gosto da carne. É uma sinfonia de sabores acontecendo aí dentro. Dá uma mexida de vez em quando, só para garantir. Passado o tempo, destampe a panela. A cena é linda, a carne está super macia. E o molho reduziu, né? Ficou mais grosso, brilhante, com uma cor de mogno maravilhosa. O cheiro na sua cozinha vai ser de comida que abraça, de casa de vó. Fogo desligado. Agora a gente pesca e joga fora a folha de louro e o galho de tomilho. E para finalizar, o toque de frescor. Um punhado generoso de salsinha e cebolinha frescas, bem picadinhas. Colocar as ervas só no final mantém a cor e o sabor vibrantes, criando um contraste perfeito com o molho escuro. Uma última mexida e tá pronto o melhor picadinho da sua vida. E agora, a melhor parte, servir. Picadinho tradicional pede acompanhamentos clássicos que se completam. Sirva uma concha generosa sobre um arroz branco soltinho para absorver esse molho incrível. Do lado, uma farofa de cebola bem crocante, uma banana dateira grelhada na manteiga e, para coroar, um ovo frito com a gema mole, escorrendo e se misturando com tudo. Olha isso aqui, a cor desse molho, a carne suculenta. Vamos provar. Nossa, a carne está desmanchando, macia demais. E o molho, que sabor! Dá para sentir todas as camadas que a gente construiu, o tostado da carne, o defumado do bacon, o adocicado da cebola, a intensidade do vinho. É isso. É assim que um picadinho tem que ser. Viu como não tem mistério? É só técnica e carinho com os ingredientes. Selando a carne do jeito certo, construindo o sabor passo a passo e dando tempo ao tempo, você nunca mais vai errar. Essa receita é uma herança de família e agora é sua também. E para você, o que não pode faltar num bom prato de picadinho? Me conta aqui nos comentários. Vou adorar saber. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou, não esquece do like, de se inscrever e de compartilhar essa receita com quem você ama. Um grande abraço e até a próxima.